Cartinha do presidente do Conselho Federal de Medicina. Vamos dar nome, porque essas... Não tem nome nesse papel. Como não? Tem o nome do cara que escreveu isso. Ah, no final, vejo no final. Não tem o nome dele. Tá. Mas foi escrita pelo presidente do Conselho Federal. Porque, essencialmente, o que é que o Conselho Federal de Medicina faz? Ele corrobora com uma publicação deles de abril de 2020. Que está aqui também, nós lemos. Que diz assim, olha, não é para... A ciência diz para não passar cloroquina para quem tá com Covid. Mas se quiser, pode. Basicamente é isso. O caso é o seguinte, realmente essa publicação deles é de abril, quando realmente boa parte das pesquisas ainda não estavam rolando, né? Vamos tentar ser justos. Estavam rolando muito das pesquisas e tal. Foi o auge daquele médico do Didier Raoult. Didier Raoult, que começou as pesquisas mais ou menos nessa época mesmo. Então, realmente, o pessoal estava na dúvida, estava tentando achar alguma solução medicamentosa para o problema. Mas ainda assim, já em abril, você já tinha evidências que a cloroquina não ia funcionar em testes que não fossem in vitro. Até porque in vitro, as doses que eram usadas, elas já eram uma posologia absurda, que nenhum ser vivo, de fato, ia conseguir sobreviver. Você acaba com o vírus porque você ia matar quem está ali, né? Que o vírus está infectando. Então, de fato, você acaba com o vírus. Então, olha só, essa aqui é a parte da conclusão desse documento de abril do ano passado. Ó. Com base nos conhecimentos existentes relativos ao tratamento de pacientes portadores de Covid-19, com cloroquina e hidroxicloroquina, o Conselho Federal de Medicina propõe, e antes falou, né, que não tem comprovação científica, então ele propõe, olhem as palavras usadas, considerar o uso em pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico. Aí ele descreve mais, mas então propõe que se considerar em pacientes com sintomas leves. Aí isso é a letra A. Tem a letra B, que é considerar o uso em pacientes com sintomas importantes. O que seriam os sintomas importantes nesse caso? Falta de ar, essas coisas que atrapalham mais a vida, né? Perda de olfato, perda de paladar, uma dor de cabeça intensa, mal-estar. Aí depois considerar o uso compassivo em pacientes críticos, recebendo cuidados intensivos. Incluindo ventilação mecânica. E levando em consideração o seguinte, que a gente não leu, que é muito importante também. Que eles não vão considerar uma infração o profissional que utilizar desses medicamentos. Tá. Está no item. Diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado da pandemia, não cometerá infração ética o médico que utilizar cloroquina e hidroxicloroquina nos termos acima expostos. Desculpe, já começou, foi o primeiro. Tira essa coisa da sala! Eles deixam considerar o uso para todas as possibilidades, todos os perfis de doente. Esse foi o documento de abril. E tá todo mundo pressionando o Conselho Federal de Medicina para dar um parecer. Afinal de contas, essa polêmica que já está resolvida no resto do mundo. E outra coisa, essa carta veio do Conselho Federal de Medicina. Essa carta foi escrita porque houve muita pressão de médicos para que o CFM se posicionasse contra as situações, principalmente as de Manaus, né? A falta de leitos primeiro, depois antes disso, a abertura do comércio, depois o oxigênio, e quando o cara foi lá ver o oxigênio, ele falou assim, é inaceitável que o pessoal não tome cloroquina aqui, sendo que Manaus, todos os pacientes de Manaus, quase, mas grande parte do que a gente via os profissionais de saúde dizendo, eles tomavam o kit Covid.
Então, houve essa pressão para que o Conselho Federal de Medicina falasse, né, se posicionasse contra essas coisas. E ele continuou com a mesma postura de abril de 2020. Pior, né? Porque ele já começa essa carta dizendo que sabe-se muito pouco sobre a Covid-19. Ah, não, vamos ler juntinhos. Vamos ler juntinhos, tá? Esse foi tirado da Folha de São Paulo. Sim. Que a gente não assina, mete o seu outline. Porque a gente não vai assinar a Folha de São Paulo. Não, porque é uma escolha muito difícil. É uma escolha muito difícil, exatamente. Ninguém gosta da Folha de São Paulo, nenhum dos dois lados. Então, infelizmente, até o momento, sabe-se muito pouco sobre a Covid-19. Mentira, a gente já sabe pra caramba. Faz um ano de pandemia. Faz um ano. A gente tem estudos quase diários saindo sobre a Covid. Ele já começa a cartinha muito mal, falando que sabe-se muito pouco. A gente já sabe o que causa, quem é que causa, como começou, quais são os sintomas, como que é para cada pessoa, quantos casos nós tivemos durante essa epidemia, quem que controlou melhor, quem que não controlou melhor. Em poucas semanas, todo o DNA do bicho já estava codificado. Em poucas semanas. Como você diz que você sabe-se muito pouco? Talvez ele. Porque eu tenho certeza que desde abril ele não leu um paper. Não precisava nem ler um paper. Ele não leu nenhuma publicação leiga sobre isso. Todo conselho tem uma anuidade para pagar. Porque o conselho não é para escrever cartinha. O conselho serve para regulamentar a profissão, para criar normas para ela e para proteger os seus... não é assinante o nome, né? Mas os seus que associados, são inscritos, né? Os associados. Eu sou inscrita no Conselho Federal de Biomedicina, na verdade, o Conselho Regional de Biomedicina. Não vimos uma cartinha da Medicina até agora. Queremos também cartinha. Posicionamento, né? Mas o Conselho não tem um canal, né? Ele não é tão legal. Então, ele só tem apenas um site que é para ficar regulamentando, regularizando, indo atrás de quem tá exercendo alguma coisa fora do seu escopo. Por exemplo, eu sou uma biomédica patologista clínica, eu não posso sair por aí fazendo estética em ninguém, porque eu não sou regulamentada para isso. O conselho não olhou para mim, não olhou o meu currículo e falou, ok, você pode fazer isso. Enfim, é isso que o conselho tem que fazer. Mas aí tem mais. Tem mais. Os avanços científicos registrados foram para pacientes em UTI, em que a incubação tardia, a posição prona, que é de bruços, e o uso de corticoides e anticoagulantes diminuíram as mortes. Não, tá errado. Não, você tem publicações de pacientes segunda frase. Em UTI, em posição prona, tomando corticoide, tomando tudo que tem que tomar. E você também tem registros de pacientes que não foram para UTI. Você também tem registros que não são de pacientes em si, mas sobre o vírus. E outra coisa, nem todos recebem a mesma medicação de corticoides e anticoagulantes, nem sempre. Clínica é importantíssimo, mas somente a clínica não faz verão. Você colocar que os avanços ou os avanços científicos registrados são apenas aqueles de estudos de caso, você coloca a medicina inteira, a saúde inteira, por água abaixo. Porque não é isso apenas que traz avanço científico. Não é. Os estudos de caso são uma coisa muito importante, mas elas não são as únicas. Então você já vê aí o que é que ele acredita ser ciência ou não. É assustador notar que todas as medidas de prevenção até agora parecem ter impacto reduzido, disseminação dessa doença. Mentira. Acabou o primeiro parágrafo e é só mentira. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Três frases erradas. Mentirosas, porque medidas de prevenção previnem. É difícil, porque não parecem ter impacto reduzido na disseminação da doença. Ele esquece os exemplos da própria China, ele esquece os exemplos da Nova Zelândia, ele esquece vários exemplos de vários países que fizeram isolamento social do jeito que tinha que fazer, eles fizeram rastreamento de casos do jeito que tinha que fazer, ok?
Eu falei da China e falei da Nova Zelândia, que são países que têm as suas estruturas socioeconômicas diferentes, mas ainda assim tomaram atitudes que eram medidas de prevenção que conseguiram conter. Ao menos não chegaram ao pandemônio que a gente está vendo aqui. Mas vamos terminar a cartinha? Vamos ler a cartinha. Acho melhor a gente não ler a cartinha inteira, não, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Não, a gente vai terminar, porque tem muitas coisas gostosas aqui na cartinha. Mas vai cansar todo mundo. Não, nós estamos nos divertindo. Ó, existem inúmeras questões que aguardam respostas da ciência. A ciência não quer responder em relação à Covid-19. É porque está guardando a resposta que ele quer. É verdade. Cita algumas. Lockdown previne mais transmissões do que medidas de distanciamento social? Eu respondo, sim. Sim, e porque assim, o lockdown é uma medida para distanciamento social. É uma medida para distanciamento social, sim. No lockdown as pessoas ficam distantes. Apenas socialmente. Serviços essenciais funcionam. O homem nem sabe o que é um lockdown. E existem realmente, falando sério, pesquisas que vão apontando, né, à medida que vão se fazendo, vai pesquisando, vai vendo que realmente ajuda a prevenir, né? Pacientes que já contraíram a moléstia estão imunes? Ele usa uma palavra que saiu dos livros da década de 70. Foi o último paper que ele leu, foi na década de 70. E estava escrito moléstia. Então, a questão da imunidade realmente está sendo testada ainda, né, para ver há quanto tempo a pessoa fica imune, mas como todo mundo pegando a moléstia, ela está se modificando. Você já deve ter ouvido alguma notícia sobre isso. Isso é porque muita gente está se intoxicando. Intoxicando não, infectando, se contaminando, se infectando, e outras cepas do vírus vão se criando. Então, imunidade boa mesmo é com vacina, tá? Que vai uma imunidade mais ampla. A mutação do vírus é mais grave do que a forma anterior? Sim. Todas as respostas já foram feitas. Essa parte da questão da mutação do vírus, ela modifica um pouco, é um pouco mais complexa, né? Essas novas mutações têm feito o vírus ficar mais contagioso, porém ele não está necessariamente causando mais inflamação, mas está pegando mais fácil. E também está evadindo o sistema imunológico mais facilmente também. Tá? Então, é uma pergunta um tanto complexa do que um sim ou não. Ele tem que reformular essa pergunta antes. Apesar de que ele é médico, né? Um amigo meu médico daqui de Campos, assim como acredito que vários também saibam, é que na medicina nem sempre nem nunca. Então não tem como você ficar perguntando essas coisas assim, esperando uma resposta simples, completa. Pronta. Concreta. Mas, enfim, então ele falou que a ciência não responde, a ciência está respondendo. Ela tem respondido com muito avanço, muito rápido, muito mais do que a gente já viu, e é algo pra gente ficar orgulhoso. A gente nunca teve vacinas tão rápido, a gente nunca teve uma junta. Caraca! Quando é que você teve um vírus e em poucas semanas já estava todo decodificado o DNA dele? Assim, pronto, tá assim. E logo de cara a gente sabia, olha, esse vírus tem espinhos, que entra na célula assim, faz desse jeito, papapá. Não somente isso, mas quando essa informação esteve para todo mundo do mesmo jeito. Quando que uma pessoa que é leiga em ciência, não somente em ciência, mas tipo em virologia, em biologia molecular, em genética, em microbiologia, conseguiu ter essas informações ao mesmo tempo que a galera que está dentro da universidade mais maravilhosa do planeta. Então, a Ana Paula diz, mano, a ciência do mundo e a ciência do Brasil evoluiu tanto. O Brasil nem tanto. Não, a gente porque a gente não tem dinheiro. Imagina, o pessoal mas a gente fez um monte de coisa usando cola quente. Imagina se a gente tivesse dinheiro. Fita adesiva. Se tivesse dinheiro, já tinha lançado um cara à lua. A gente estava fazendo a nossa própria vacina, que agora, né, quase um ano depois de pandemia, o astronauta Marcos Pontes quer fazer uma vacina agora. Agora. Acordou agora. E ele é ministro desde sempre de Ciência e Tecnologia. E ele é ministro apenas porque ele foi, com recursos de certos governos, plantar
feijão no espaço. Eu fiz isso no maternal, não no espaço. Mas eu fiz. Enfim, eu não gosto de muita gente nesse governo. Talvez eu fique um pouco alterada. Ela fica sempre alterada.